Primeiramente, eu gostaria de agradecer, porque, como o Thales falou, as famílias que nós estamos atendendo, as 25 famílias, né, é um projeto bem novo e atende a jovens de cultura aborígena, né? Então, hoje nós fomos fazer a entrega e acho que tinham 5, 6 sacolas e eles ficaram até bem, quando eu falei ao telefone, né, bem mexido com a disponibilidade e com o que foi até então doado. Então, super obrigada pela diferença que cada um tem feito e pela atenção e por nós abraçarmos essas causas comunitárias juntos. Então, muito obrigada. Também queria agradecer quem fez a seleção do tema da noite de hoje, que ao escolher o tema, não sei de que forma, alocou meu nome, e eu fiquei super feliz com a possibilidade de falar sobre Evangelho no Lar, porque é um tema que é uma amálgama, né? Ele não tem é muito difícil de gerar uma diferença de opinião sobre aquele assunto, porque é uma proposta que vem muito acima das nossas opiniões individuais, é uma proposta de Cristo e que une todas as pessoas, todos os corações, todas as religiões e depende, né, de qual seja a profissão de fé. Então, eu fiquei extremamente feliz de poder falar sobre esse assunto. Eu não sei quem estava aqui da última vez que eu falei, que já faz talvez uns 2 meses, né, Helder, mais ou menos, mas a gente comentou a respeito da diferença entre o progresso que a humanidade já fez, material e intelectual, e o progresso ético e moral. Então, a gente comentou quanto assustador era essa diferença, porque hoje você vê pessoas que vão à Lua, que vão até outros planetas, não é verdade? Submarinos que são construídos que duram, ficam embaixo da água por não sei quanto tempo, que agora é a polêmica do momento. Enfim, é realmente surpreendente se talvez uma pessoa fosse reencarnar, alguém que desencarnou 80 anos, ia ter muitas dificuldades de sobrevivência. Não é? E antes, quando a gente via aquele filme De Volta ao Futuro, ao passado, né? Tem dos dois, né? De Volta ao Futuro. Fala assim de muitos e muitos anos, e agora tão pouquinho já daria uma diferença enorme que nós teríamos dificuldade de adaptação, né? Em contrapartida, infelizmente, a gente ainda vê racismo, nós ainda vemos mulheres que apanham, na verdade, violência domiciliar, né? Não só necessariamente da mulher, que não condiz com o nosso progresso, né? Que você fala, tem alguma coisa errada nessa balança. Aí, o Evangelho no Lar é, na verdade, uma das ferramentas que pode nos auxiliar nessa corrida, que pode nos auxiliar a tornar isso mais equilibrado, essa relação mais equilibrada. A gente também chegou à conclusão, da última vez que a gente bateu o papo, que tem tudo a ver com investimento. Na verdade, se nós formos pensar o quanto nós já evoluímos materialmente e intelectualmente versus o tempo que nós dedicamos a isso, então vamos pensar assim, numa carga não superestimada de 8 horas por dia de trabalho. Vezes 5 dias na semana, vamos supor que ninguém trabalha de sábado e domingo, são 40 horas na semana, certo? Beleza, então vem comigo. Vamos imaginar que a gente vem aqui toda semana, sagrado. E aí a gente fica das 7 às 9, vamos contar 2 horas. Vamos contar que a gente ora todo dia. Aí vamos falar assim, quanto tempo? Eu devorar um monte, né? Quem aqui quem aqui chuta, quanto tempo leva um Pai Nosso? Quando você faz o Pai Nosso? 1 minuto. Quem dá mais? 40 segundos. 22 segundos. Bem feito. Bem feito. Não maravilhoso estendido, mas como o Thales, mais bem feito. Sem correr. 22 a 25 segundos. Vamos supor que a gente faz o terço, porque a gente é cabra macho. A gente faz o terço, a gente não faz só um Pai Nosso que não dá, né? Então, 10 vezes 20 seriam 200, você divide por 3, vamos ser 2 horas... Perdão, 1 hora, certo? 180 por 3 seria 60, 1 hora e meia. 1 hora e meia.
1h30 com 2 horas que a gente veio aqui, 4 horas e meia. Vai que a gente voluntaria na escola dos filhos, um pouquinho, na biblioteca, meia hora. 4. A proporção de 4 para 40 é de 10%. Eu estou falando de uma minoria de pessoas que se comprometeriam a ir até alguma casa, a nossa ou qualquer outra, né, que fosse um ponto religioso ou um ponto de reflexão, que voluntariasse e que ainda orasse todo dia. Quer dizer, muito pouquinho, não é? E daí, o Mojica, você sabe que eu adoro velhinho, todo mundo sabe que eu adoro velhinho, o Tico tá no caminho certo, né? E eu adoro o Mojica, adoro o Papa, adoro o Mojica, que fala uma coisa que me toca muito, que ele diz assim, quando a gente tem, não ganância, mas vontade de ter as coisas, ou que a gente quer melhorar, ou que a gente quer comprar, a gente tem a ilusão que a gente compra com dinheiro. Mas ele fala que a gente não compra com dinheiro. Porque para ganhar o dinheiro, você vende o seu tempo. E a mais pura verdade, né? Então, voltando para esse assunto, depende do quanto de tempo que a gente vai dedicar a essa causa, para que nós possamos progredir e evoluir, né? Moralmente, eticamente. E lembrando que aí, por exemplo, existem círculos bíblicos, eu fiz muito na minha adolescência, células, eu tenho primos que fazem parte de células, né? O evangelho no lar tem uma característica levemente diferenciada, porque ele propõe que seja feito com os familiares na casa. O círculo bíblico, que é muito legal, e a célula, é também uma proposta de se fazer com a vizinhança, é também uma proposta de se fazer com amigos, sabe? Com um grupo de pessoas, né? O evangelho no lar, ele tem a finalidade de ser feito no lar, com os indivíduos que moram naquele lar. E já dizia Chico que o nosso lar é o primeiro laboratório, é a nossa escola. É onde nós somos preparados para encarar o mundo. Tanto que todas as coisas positivas que acontecem ou as coisas que não são tão legais dentro do lar se refletem na nossa realidade. Nós, como adultos, sabemos, no campo profissional ou no campo estudantil, né? Então, porque é a escola da gente. Beleza. E é também essa proposta uma prática bem antiga. E o que eu gosto muito dela que é uma prática. Depois vou falar um pouquinho mais por quê. Jesus, ao visitar a casa dos apóstolos, tinha o hábito de convidá-los para conversar sobre assuntos que fossem edificantes. Então, uma vez que ele esteve na casa, e assim é considerado o primeiro evangelho no lar, né? Uma vez que ele esteve na casa de Paulo Simão, ele percebeu que a conversa não estava muito frutífera e convidou as pessoas para sentarem em círculo e conversar sobre assuntos mais edificantes, se a gente pode colocar assim. E perguntou para o Pedro. Pedro, o que faz... Não, acho que o Pedro perguntou qual era a razão, né, daquela reflexão, a necessidade daquele encontro. E aí ele perguntou, Pedro, o que faz o pescador quando vem do mar para o mercado? E o Pedro falou, escolhe os melhores peixes, porque ninguém quer comer, ninguém quer comprar sobra. Beleza. O que faz o oleiro, Pedro? E aí o Pedro respondeu, amassa o barro até que tenha a forma que ele deseja. É isso aí. E o que faz o carpinteiro? Aí ele disse, usa o serrote, usa o martelo, usa como chama aquele que faz assim, gente? Meu pai usava tanto. É parecido, não é? Plena, mas tem um outro, já eu lembro, estava na ponta da língua. Anyway, usa todas as ferramentas para transformar a peça bruta em uma peça lapidada. Pois é isso, Pedro. Essa a proposta da gente fazer aqui. É de nós nos transformarmos também numa peça mais lapidada, através dessas reflexões. E aí, descobriu-se, essa história de que a gente gosta de caminhar do lado da ciência, né? Descobriu-se que quando você faz um evangelho no lar, que é protegido pela espiritualidade de luz, que é um acordo que nós fazemos com a espiritualidade de luz, cada família com o seu conjunto de anjos e mentores, né? Que cada um temos os nossos, há uma proteção tão grande para aquele ato, para aquele acontecimento, que se tiver um prédio, é capaz de influenciar vários andares.
E se for numa casa, é capaz de contagiar o quarteirão. Então, tanto que se defende a tese que se pelo menos 10% da comunidade internacional tivesse a prática do evangelho no lar, muitos e muitos dos conflitos que nós temos seriam reduzidos significativamente por conta dessa luz. Aí perguntas práticas que normalmente que surgem, né? Quando que a gente faz? Cada família pode escolher o seu dia e o horário. Basta que se comunique de novo com a espiritualidade de luz através de oração. Então, tanto faz se é segunda, terça, quarta, quinta, se é às 10 da manhã, às 10 da noite, às 2 da tarde, tanto faz. Um horário, uma vez que a proposta é que seja feita em família, que seja prático para as pessoas participarem, naturalmente. Mas então esse grupo define, escolhe, conversa com a espiritualidade de luz e dá início ao processo. Quanto tempo? Olha, em média, os evangelhos acontecem em 30 minutos. Mas eu estou falando de uma família de 4 pessoas, de uma família de 5 pessoas. Quando a pessoa faz sozinha, ela vai conversar com ela mesma. Ainda que a sugestão seja em voz alta, né? Mas vai ser difícil. Tem que ser uma Mônica para falar bastante para aguentar os 30 minutos, né, Mônica? Para ter assunto para 30 minutos. Então, também não se apeguem a isso. Porque, às vezes, se você tem crianças pequenininhas, também a criança ainda não dá opinião. Você tem tudo adolescente? Filho, tem que marcar, porque senão passa para 40, 45, não é verdade? Beleza, então o tempo varia entre 15 e 30 minutos, sem que a gente se apegue muito a este fato, porque a ferramenta é maior. Qual a obra? De novo, a prática é feita com o evangelho no lar. Carlinha, só o evangelho no lar? Vamos imaginar que a gente tem uma criança de 2 anos, uma de 4 anos. Podia ser feito até com o gibi do Maurício de Souza, que agora fala sobre... Vocês viram o lançamento? Que é lindo, né? Podia ser num livrinho da Meimei, porque você vai conseguir envolver mais a criança aqui. A linguagem do evangelho no lar não é... Perdão. Linguagem do evangelho ou bíblica, ela é uma linguagem mais robustada, porque ela não pertence a esse momento da história. Então pode ser o Pai Nosso, aquele Pai Nosso, pode ser... do Neio Lúcio, Evangelho no Lar. Jesus no Lar, perdão, muito obrigada, meu amor. Jesus no Lar. Então, quer dizer, pode ser uma obra edificante. A proposta, que quando o grupo está pronto, é que leia o Evangelho, que é uma oportunidade da família aprender lendo o Evangelho. Então, pode ser lido, por exemplo, começando da introdução para o final, mas pode ser lido também quando se abre, inspirado em alguma página. De novo, não é o formato que importa, é a ação. É a ferramenta que importa, né? Aí é indicado que se escolham textos curtos, porque senão dá sono, e porque as pessoas vão depender da idade, né? Se é criança, se é adolescente, mesmo adulto, você vai se perdendo naquilo ali. Então, o ideal é que que escolham trechos curtos, porque para sobrar um tempo, que a proposta do evangelho é que a gente leia e discuta. O que você achou? Como que você interpretou aquele assunto? Agora, o que a gente deve evitar sobre a máxima força? Não é o momento de lavar roupa suja. O evangelho no lar não é para a gente ler, e eu falei, tá vendo, Tico, não te falei? Isso daí que eu te falei semana passada aqui, ó, tá aqui. Bem que tua mãe devia ouvir isso, hein, Tico? Perdeu a finalidade. Perdeu completamente a finalidade. Porque o evangelho no lar é uma proposta de reflexão individual, apesar de estarmos em grupo. Então, eu me lembro muito bem que a minha mãe, quando ela, não dessa vez, da última vez que ela esteve aqui, que a gente ia fazer evangelho no lar, e minha mãe é católica, apostólica, romana, com todos os acentos que vocês quiserem colocar na parada, né? A gente lia e ela falava, ela estava quietinha, o que você acha, mamãe? 80 anos ela já tinha, né? E ela falava assim, eu acho que eu tenho muito para aprender disso daí, né, filha? Porque você sabe que eu fazia tal coisa, não era certo eu fazer aquilo. Era, sabe, umas coisas assim, era impressionante. Tá baixo, meu amor? Desculpa. A Tico achou que eu baixei a voz. Desculpa. Era impressionante a humildade dela e a captação da instrução, que não, a gente não falou para ela, mamãe, você não vai apontar o dedo para ninguém, não vai falar ninguém falou isso para ela, óbvio, né? Mas acho que a maturidade
que vem, né? Vem a maturidade espiritual com a idade também, com as vivências que a gente tem, e fizeram ela nos dar esse exemplo. Então, por exemplo, é comum, principalmente os pais, quando têm crianças, e né, se já está na idade até de 8, de 10 anos, de achar que o evangelho é o momento. Então, não te falei? Você mentiu, né? Você fala aquilo lá, tá falando aqui que não é para mentir. Acabou. Porque quem que vai querer participar semana que vem, né, gente? Quem? Não é verdade? Então, eu vou até contar... bom, eu vou deixar para contar os casos no final, mas tem uns casos bem interessantes. A gente precisa evitar essa reflexão individual e a gente dá espaço de cada um falar à medida do seu entendimento. Quando a gente fazia, que as crianças eram pequenas, segundo eles eu era um pouco mais rígida, então se eles falassem, aí, o que você entendeu? Ah, eu não entendi muito. Ah, então eu vou ler de novo, eu falava. Não pode, hoje eu desaconselho isso. Um dos irmãos socorria e falava logo a interpretação do fato, e aí eles pegavam carona, sabe? Mas não é recomendável, né? E também é legal que se faça um revezamento das funções. Quais são as funções do Evangelho no Lar? Você tem uma oração de abertura, como em todos os encontros, que é a base da conexão, não é verdade? Daí tem alguém que lê, depois faça uma partilha, mas tem as vibrações que a gente pode fazer pelo planeta, pelo Brasil, pela Austrália, pelo que a gente, naquele momento, tiver o nosso coração batendo por, né? A gente faz vibrações de amor. E aí a oração final. Então, se a gente intercala isso, dá mais vontade deles participarem, sabe? Se cada vez vamos pro Ravi com 20, agora ele treina o português lendo. É uma tortura, porque leva um tempão até um negócio que engasga nas palavras, mas vamos lá. Porque é bom, porque né, é legal, se sente parte daquele processo, né? E aí, eu perguntei assim, como a gente ia falar sobre isso hoje, eu perguntei eu tenho um de 28, a Clara de 26 e o mais novo de 20. E aí eu perguntei para eles o que eles achavam do Evangelho, né? Sem falar que era... E aí o Kainan me respondeu assim, mãe, quando eu era criança, eu achava boring, é chato, né? Eu achava bem chato. Mas hoje, quando eu reflito, eu tenho que reconhecer que foi fundamental na formação do meu caráter. Tem 28 anos, então eu achei interessante isso, né? E o Ravi que vinha, que a gente deu carona antes, não tinha respondido, falei, você não respondeu, cabeção? Aí ele falou assim para mim, olha mãe, eu acho que a força de uma família estar reunida uma vez por semana, sem computador, sem celular, sem televisão, só pelo fato de estarem se escutando, convivendo, já é ponto positivo. Independente do assunto que vai ser tratado. Tu quisera o assunto sendo edificante, como a gente falou, né? A importância da gente formar uma gangue, a importância da gente estabelecer aqueles laços de amorosidade, aqueles laços de confiança, de dar o espaço do outro falar, de se abrir para ouvir, não é verdade? Sobre as percepções diferentes, porque também varia muito. Uma coisa que é legal a gente... Eu vou começar a contar os casos, não são muitos, mas uma vez a gente estava fazendo em Adelaide, tinha um amigo queridíssimo, presente, veterano, e o Kainan, que devia ter seus... acho que estava cursando a faculdade, então ele também já devia ter 19, 20 anos. Sabe que tem momentos que eles perguntam assim para você, pequenininho, mas o que é isso? O que a gente faz depois que morre? É uma pergunta genuína, eles querem saber a resposta. Depois de uma certa idade, eles estão te testando. Já não está perguntando, você tem opinião formada. Entendeu? Então não é bem que ele quer saber a sua opinião. Então o Kainan falou assim, o que é Deus? E o meu amigo foi lá de frente no que estava escrito no Evangelho, que está logo escrito no começo, não é verdade? Ajuda, André. Inteligência suprema de todas as coisas, isso, certo? O Kainan fez uma carinha assim. Aí eu falei, o que é Deus para você, filho? E aí ele deu a versão dele. Porque se Deus é uma centelha divina que existe entre nós, não há descrição que seja capaz de acomodar todo mundo. E não há descrição que seja capaz de descrevê-lo, de fato. É aquilo que a gente chega mais próximo, não é, da nossa fé. Então, super, super importante que a gente respeite que as pessoas têm opiniões diferentes. Meus filhos
foram talvez a minha maior escola, e o Evangelho foi o nosso reduto de fazer isso, porque eles me provocavam, eles me faziam, né, me conter na minha e repensar aquele assunto. Era um compromisso que eu tinha feito, né? A gente tinha falado isso, porque também lá em casa não tinha assim, participa quem quer. Não, eu falei que nem todos os meus exemplos são bons, mas era assim, não tinha escolha, eu tinha que participar. Aí a gente fazia uma troca, não quer ir, vamos supor, comer pizza toda sexta-feira, a mesma coisa, eu também quero fazer evangelho todo dia, tal hora, beleza? Beleza. E aí todo mundo sabia que era uma troquinha, tinha que participar, né? Algumas pessoas deixam um pouco mais democrático. Cada um faz como achar melhor. E aí, uma outra comentário, a Clariana, por exemplo, que nessa prática do evangelho, em Adelaide nos ajudou bastante com a evangelização infantil, então ela cuidava da molecada, se envolveu tremendamente, costuma dizer quanto isso também foi importante à medida que você ensina como você formata os seus valores, né, quando tem que estudar. E a última, que é do Ravizinho, quando ele tinha uns 7 aninhos, mais ou menos, a gente fez um evangelho no lar e era naquela parte que Jesus dá a outra face, né? E aí a gente explicou, a gente conversou sobre o assunto, a importância de você ter humildade, você, né, você não sai brigando por tudo, se dá outra face, tarará. Tá bom, no dia seguinte ele foi para a escola, mas ele voltou tão bravo da escola. Esse negócio de evangelho no lar não dá certo de jeito nenhum, mãe. Que ideia que vocês têm, que isso não vai dar certo nunca da gente dar o rosto pro outro bater. Porque ele se enfiou numa briga e devolveu. Ele se pá, os dois. E ele falou que no começo levou mais, porque ficou pensando no evangelho. Dono. E aí se arrependeu de ter ficado pensando, aí, vamos refletir de novo, vamos falar sobre esse assunto, vamos, né? E vamos processando junto. Essa, na verdade, 7 aninhos, essa, na verdade, é a beleza e a alegria da gente usar esta ferramenta de novo como uma das maiores, um dos elementos mais potencializadores da transformação humanitária. Porque quando a gente reclama da sociedade, da humanidade, do que as pessoas são, hoje eles são pequenininhos, amanhã eles são presidente. Amanhã eles estão num cargo numa empresa que manda embora, por exemplo, uma mulher grávida, para não falar que é presidente, sabe? Então, se a gente quer ver a transformação na sociedade, ela começa dentro de nós e dentro da nossa unidade. Que à medida que nós nos transformarmos, então a gente vai ter a alegria e a bênção de ver a humanidade transformada. Então fica aqui a dica para vocês fazerem o Evangelho no Lar, quem ainda não faz, e como foi falado também, toma vontade, toma vontade, toma as ordens se vocês precisarem de ajuda, tá bom? Para iniciar. Beleza, então agora eu vou fazer uma oraçãozinha de encerramento, podem ficar à vontade. Muito obrigada, Senhor. Pai amoroso, Pai amigo, por mais uma segunda-feira, por estarmos aqui reunidos, pelos nossos anjos e mentores que nos auxiliaram a chegar até aqui, que nos deram a coragem que se fazia necessária. Obrigada pelos nossos anjos e pelos nossos mentores que estiveram ao nosso lado, que massagearam o nosso coração, que abriram a nossa mente, nos aproximando de Deus, nos aproximando do plano de amor que Deus tem para o planeta Terra. Muito obrigada, Senhor, pela possibilidade de sermos instrumentos. Obrigada pelos assuntos que nos promovem refletir. Obrigada pela dor. Obrigada pela alegria. Obrigada pelo sol. Obrigada pela chuva. Obrigada, meu Pai, por todas as dificuldades e também por todas as vitórias. Na noite de hoje, nós nos colocamos espiritualmente de joelhos e nos oferecemos ao trabalho. Nos comprometemos com o bem. Que assim seja.